Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo do canal Simplificando a Matemática. Hoje eu estou trazendo para vocês mais uma nova videoaula, mas antes de a gente estar iniciando, vou pedir para vocês aí, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal, dá um like, coloca os comentários, tá joia? Isso é muito importante e ajuda o canal a crescer, tá joia? Então pessoal, hoje nós vamos estar falando de radiciação, ou seja, dando continuidade na nossa última videoaula teórica, onde eu falei de potenciação. A radiciação, ela nada mais é do que uma potência com expoente fracionário, correto? No passar das aulas eu vou demonstrar isso para vocês, tá joia? Então nós temos aqui a radiciação, que é, eu tenho aqui um radical, todos esses elementos que tem um nome. Por exemplo aqui, ó, esse N aqui, nós chamamos ele de índice. Esse N nós chamamos ele de índice. Esse sinal aqui, pessoal, que nós temos na nossa calculadora aí, que nós chamamos de raiz, na verdade, isso aqui é nosso radical. Tá joia? O nosso radical. E esse A aqui é o nosso radicando. O nosso radicando. E o x, que é o nosso resultado, é onde nós encontramos a nossa raiz. Então, o resultado é a nossa raiz. Eu tenho um radical de radicando A elevado ao índice n, que me dá um resultado x. Então, pessoal, para exemplificar aqui para vocês aqui, tem alguns aqui que vocês vão bater o olho, vocês já sabem, igual tem aqui, ó, raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Por quê, pessoal? Porque esse n aqui, ele é um número natural, que é o nosso índice. O índice, nosso n, ele é um número pertencente aos números naturais, né? É um número natural maior ou igual a 2. Então ele pertence ao conjunto dos números naturais maior ou igual a 2, ou seja, ele começa, esse índice nosso aqui começa a partir do 2. Então toda vez que você tiver esse radical e não tiver o índice aqui, significa que esse índice é o 2. Por isso nós falamos raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, mas por que é 5? É 5 por quê? Porque eu vou pegar esse 5, se eu elevar ele ao meu índice, o resultado tem que ser igual ao meu radicando. Ou seja, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Ou seja, o 5 aqui elevado ao índice me dá o meu radicando. Da mesma forma que eu tenho uma raiz cúbica de 27. Qual o número que eu vou elevar ao meu índice 3 que vai me dar o 27? É o 3, porque olha, 3 elevado à terceira é igual a 27, porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. A mesma coisa aqui, ó, que eu nem coloquei o resultado, né? É 2. Por quê? Porque se eu pegar o 2, elevar ele ao meu índice 4, ele vai me dar um resultado igual ao meu radicando, que é igual a 16. Porque 2 elevado na quarta, ele é 16. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, isso é que é a raiz quadrada. Por isso que eu falo que a raiz quadrada e a potenciação, a radiciação e a potenciação, elas caminham lado a lado. Tanto você pode fazer uma potência virar raiz, como você faz uma raiz virar potência. Então aqui, ó, e aqui são duas particularidades. Da mesma forma da potência nós temos as potências especiais, aqui também nós temos os radicais especiais. O zero, desde que ele não seja expoente zero, até porque nem pode, né? Senão nós não vamos ter um radical. Toda vez que você tiver aqui um radicando zero, o resultado é zero. Por quê? Zero elevado na quinta é igual a zero. Da mesma forma, 1.
O 1, independente do índice, aqui no caso é o 9. E 1 elevado a nona é igual a 1. Perfeito, pessoal? Então isso aqui é só a parte conceitual para vocês entenderem. Agora eu vou colocar aqui uns erros que eu costumo verificar bastante em provas e que eu vou colocar aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo não cometerem. Então eu vou colocar aqui uns errinhos aqui que eu costumo verificar. São erros muito comuns, viu, de acontecer. E que quem está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que não vai cometer esses erros mais. Beleza? Olha só, pessoal. O nosso índice, ele pode ser par ou ele pode ser ímpar. Porém, quando ele for par, quando o nosso índice for par, o nosso radicando vai ser maior ou igual a zero. Nosso radicando vai ser maior ou igual a zero. E quando o nosso índice for ímpar, o nosso radicando, ele vai pertencer aos conjuntos reais. Não importa. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número nulo. Não vai importar. Então, esses dois, vocês sabendo identificar, olha, eu tenho uma raiz onde o meu índice é par. Então, eu já sei que o meu radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser o quê? Ele não pode ser negativo. E o ímpar já não tem essa restrição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, eu tenho aqui raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16, olha, eu tenho um índice par e o meu radicando é o quê? 16. Ele é maior do que zero. Então, isso aqui dá para resolver. Ou seja, então, minha raiz quarta vai ser igual a 2 elevado a 4. Que vai ser o quê? 2. Então, raiz quarta de 16 é 2. Perfeito? Mas olha só, se já tiver assim, olha. Raiz quarta de menos 16. De cara, pessoal, vocês vão bater o olho e vão falar, olha, eu tenho um índice de expoente par, porém o meu radicando ele é negativo, ou seja, essa operação aqui ela não existe. Perfeito? Agora o ímpar não, o ímpar já é tranquilo, ó. O ímpar você tem aqui, ó. Eu tenho aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho uma raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Por que é igual a 2? Porque o meu 2 elevado ao meu índice 3 é igual ao meu radicando 8. Da mesma forma que eu tenho uma raiz cúbica de menos 8. Isso é igual ao quê? Menos 2. Percebe que eu tenho um radicando negativo, porém é possível. Por quê? Porque o meu índice é ímpar. Ou seja, qual o número que eu vou elevar ao meu expoente 3, que vai me dar um radicando menos 8? Vai ser o menos 2. Porque o menos 2 elevado à terceira vai ser igual a menos 8. Tranquilo? Lembrando que está dentro do parênteses. Assisti a aula aí de potência, quem não viu ainda, tá, pessoal? Isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Beleza? Então, esse é um detalhe que vocês têm que se atentar. Outra coisa que vocês têm que se atentar é isso aqui, ó. Muito comum de acontecer. Ó, esses dois erros aqui, pessoal, muito comum, já vi muito em prova. E é fácil de vocês entenderem por que não podem cometer esses erros. Olha só, eu tenho aqui uma raiz quadrada elevada a expoente x elevado a expoente 2. Olha, eu posso simplificar aqui? Posso. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice 2. Se eu simplificar aqui, esse com esse, só vai me restar o x, correto? Aí muitos alunos fazem isso, vem aqui e marca a letra B. Porém, isso aqui está o quê? Está errado. Está errado.
Porque a forma correta de fazer isso aqui, pessoal, é módulo de x. Por que módulo de x? Você não... Se eu tenho aqui... Você está me falando para qualquer valor de x, eu tenho uma raiz quadrada, onde x elevado ao quadrado, o resultado vai ser x. Olha, então eu vou dar um exemplo aqui, numérico. Eu tenho aqui uma raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Eu posso simplificar aqui e pôr simplesmente aqui menos 3? Não posso. Eu posso simplificar, mas eu tenho que colocar módulo de menos 3. E o que o módulo manda a gente fazer? Inverter o sinal. Ou seja, raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Perfeito? Mudando aqui o sinal. Mas vão entender por quê. Olha, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada. Menos 3 elevado ao quadrado, pessoal, é menos 3 vezes menos 3, certo? Então, primeiro aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Então, raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é quanto? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Não pode simplesmente simplificar e deixar um número negativo aqui, porque senão tá errado, tá joia? Agora aqui outra coisa que acontece também muito comum, eu até acredito que seja por causa da resolução de equação de segundo grau. Quando a gente chega lá no x', x duas linhas, porque se eu tenho aqui uma equação de segundo grau, x elevado ao quadrado é igual a 49. Significa que eu tenho uma equação de segundo grau, porque o expoente aqui 2, ele indica a equação. Se fosse 3, seria uma equação de terceiro grau. Se fosse 4, de quarto grau. Se não tivesse nenhum número aqui em cima, significaria que teria 1, significaria que nós teríamos uma equação de primeiro grau. Porém, aqui, nesse caso, quando eu estou resolvendo a equação de segundo grau, significa que eu tenho duas soluções possíveis. Pode até ser o mesmo número, mas a princípio é que eu tenha dois números possíveis, duas soluções possíveis. Ou seja, duas raízes, onde vai interceptar no eixo x em 2 pontos. Pode até ser apenas um número. Porém, nesse caso, nós resolvemos assim, ó. O oposto aqui vem para cá. Então fica x é igual a raiz quadrada de mais ou menos raiz quadrada de 49. Aí eu venho, ó, x é igual a raiz mais ou menos 7. Por quê? Eu tenho x' e x duas linhas. Onde o x', onde o meu x' é o mais raiz de 49 e o x duas linhas é o menos raiz de 49. Então ficaria 7 e aqui ficaria menos 7, que o sinal está fora da raiz. Porque não tem raiz negativa para expoente par. Então não pode confundir. Quando está perguntando assim, ó, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49 é simplesmente 7. Não responda mais ou menos 7, porque está errado. Beleza, pessoal? Então esses pontos que eu queria comentar para vocês não cometerem esses erros. Eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo até aqui não vai cometer esses erros mais aí, beleza? Agora vamos estar falando das propriedades, tá joia? São 6 propriedades. Vou tentar ser bem simples, de acordo com o canal, né? Simplificando a matemática. Então tem que ser bem simples, mas objetivo. O que é ser objetivo? É atingir a minha meta. Qual é a minha meta, pessoal? A minha meta é passar para quem está com dificuldade em radiciação esse conceito e essas propriedades, de forma que vocês vão ter o quê? Sucesso, beleza? Então esse é meu objetivo, transmitir com eficiência, com eficácia. Eu quero atingir esse objetivo. Eu quero que no final aí vocês falem, professor, gostei muito, aprendi, não vou esquecer das suas dicas mais, tá joia? Então vamos lá, ó. São 6 propriedades.
Então, olha só. São 6 propriedades. Vou pôr essas 3 aqui primeiro para vocês. Tenho aqui um radical elevado a n, que está meu radicando a elevado a expoente n. Então, pessoal, quando eu tenho assim, o que eu faço? Eu faço simplesmente o seguinte. Você lembra que eu falei para vocês no início da nossa videoaula? Que eu falei para vocês que a radiação nada mais é do que uma potência com expoente fracionário? Olha, eu tenho aqui o meu expoente, eu tenho meu índice. O meu índice, ele sai para fora do radical, eu vou sumir com esse radical e vai virar uma potência elevado a um expoente fracionário, onde o meu n ele vai ser o denominador, ou seja, isso aqui vai ser igual a elevado a m que divide n. Ele vai passar para o denominador, o expoente que passa para o denominador. Vou dar um exemplo numérico aqui para vocês, olha. Um pouquinho elevado a 3 sobre 4. Olha, raiz cúbica. Raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. O meu expoente aqui do 4, o meu radicando aqui é 1. Ele não está aqui, mas é 1. Para mim transformar isso aqui em potência vai ser 4 elevado a 1 terço. Perfeito? Que o meu índice vem para o denominador. Podemos fazer o inverso também. Eu posso ter uma potência com expoente fracionário e eu transformar ela em... para resolver, para ficar mais fácil. Porque se eu tiver uma coisa assim, olha, por exemplo, 1000 elevado a 1 terço. 1000 elevado a 1 terço. Se eu transformar em raiz, vai ficar mais fácil para resolver do que assim. Então o que eu faço? Olha, o meu denominador é 3, então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 1000. Precisa de eu pôr expoente 1 ali? Não. E como que nós resolveríamos isso, professor? Olha, vamos fatorar? Vamos fatorar, ó. Vou lá de cá, depois eu apago, viu? Que ó, 1000. Fatorar é dividir pelos primos, tá? Números primos. Primeiro eu vou por 2, vem 500. 500 por 2, 250. 250 ainda dá por 2, que vai ser 125. Não dá mais por 2, dá por 3? 125 não dá. Por 3. Próximo número primo é 5. 125 é divisível por 5? Sim. 125 dividido por 5 dá 25. E 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Resolvemos aqui. Agora olha. Então eu tenho 1, 2, 3, 2 elevado à terceira e 5 elevado à terceira. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. Vocês concordam que continua a mesma coisa? E agora o que eu posso fazer? Eu tenho, quem viu minha aula de potência aí sabe, as propriedades. Eu tenho aqui uma potência de expoentes iguais. Então vou fazer assim, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 5 sobre 3. Perfeito? Agora o que nós vamos fazer? 2 vezes 5, 10. Então ficou assim, ó. Raiz cúbica de 10 sobre 3. Que é a mesma coisa que 10 elevado a 3. O nosso índice vem para fora como denominador. De 10 elevado a 3 sobre 3. 3 dividido por 3 não é 1. Então, raiz cúbica de 10. Ó. 3 dividido por 3, 1. Então, o nosso resultado foi 10. Perfeito? Ué, professor, só 10 trabalho todo para resolver isso? Tem uma forma mais fácil. Vou mostrar para vocês. Raiz quadrada de 72. Também não é uma raiz exata. Então, vou decompor ela aqui, ó. Fazer a fatoração. Dá para dividir por 2? 36. Dá por 2? 18. Ainda dá por 2? 9. Não dá mais por 2, mas dá por 3. 9 por 3,
3. 3 dá por 3, 1. Agora percebe comigo, olha. Aqui não é uma raiz quadrada. Então a forma mais fácil de resolver, sem fazer esse trabalho todo, é agrupando em 2. Aqui, ó. Se é raiz quadrada, eu vou agrupar 2 em 2. Ó, aqui deu um grupinho de 2, sai para fora da raiz. Vai para fora da raiz. Aqui deu um agrupamento também de 2, então esse 3 sai para fora da raiz. Porém, esse 2 não foi agrupado, então ele fica dentro da raiz. Então vai ficar, ó, 2 vezes 3, o resultado vai ficar, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3, raiz de 2. 2 vezes 3, 6. 6, raiz de 2. Esse é o resultado. Então, olha, o 1000, ele não é raiz cúbica. Aqui, ó, 1000. Raiz cúbica é igual a... Olha, se o índice é 3, eu vou agrupar de 3 em 3, ó. Esse aqui deu 3, grupinho de 3, sai para fora da raiz esse 2. O 5 também deu um grupinho de 3, então sai para fora da raiz. E não sobrou nenhum fora do agrupamento, então ficou tudo para fora da raiz. Então saiu tudo fora da raiz. Então ficou 2 vezes 5, 10. Bem mais simples, né, professor? Muito mais simples. Agora eu fiz aqui para vocês entenderem a propriedade número 1. Agora vamos para a propriedade 2, pessoal. A propriedade 2, ela é a mesma coisa da propriedade 3. O que vai diferenciar é que são operações inversas. Aqui eu tenho uma multiplicação de raízes de mesmo índice. Aqui eu tenho uma divisão de raízes de mesmo índice. Então, olha, quando eu tenho uma multiplicação de radicais de mesmo índice, o que eu faço? Vou transformar isso aqui apenas em um radical de índice n e vou multiplicar os radicandos. Então vai ficar A vezes B. Bem fácil, né? Muito tranquilo. Vou dar um exemplo aqui numérico. Eu tenho aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. De 12, por exemplo. Né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. O índice não são iguais? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 de 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Vai ser raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36, aqui, ó, é igual a 6. Perfeito? Ou seja, manteve o índice, multiplicou. Mais um exemplo numérico. 9 vezes raiz cúbica de 3. Isso vai ser igual. O índice não são iguais? Não são 3? Então vai ficar raiz cúbica de 3 e 9 vezes 3. 9 vezes 3? 27. E raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então é bem fácil, né? A mesma coisa é com a divisão de radicais de mesmo índice. Eu vou conservar o índice e dividir os radicandos. Seria isso aqui, ó. Índice N e A dividido por B. Simples assim. Então vou fazer aqui, olha. Eu tenho esse na ordem, tá? Então vou inverter aqui para vocês verem. Ó. Eu tenho aqui um radical, vou pôr os mesmos números. Eu tenho raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 3. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é 4. Então, e raiz quadrada de 4 é igual a
é igual a 2. Perfeito? Vamos fazer o outro aqui também. Eu tenho raiz cúbica de 9 dividido por raiz cúbica de 3. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 9 dividido por 3. Perfeito? E 9 dividido por 3 é 3. Então isso é igual a raiz cúbica de 3. Tranquilo? Muito fácil, né, pessoal? Essas três primeiras propriedades aí, bem tranquila, né? Então agora vamos para a quarta propriedade. Propriedade 4, ela fala o seguinte, olha, eu tenho um radical aqui, elevado a m, e um radical no a. Tudo isso está sendo elevado a um expoente m. O m, o expoente m que está elevando tudo, ele vem para dentro do radical. Então isso aqui é a mesma coisa do que eu escrever isso aqui, ó. Perfeito? A propriedade 4 não fala isso. Vou dar um exemplo numérico. Olha, eu tenho raiz quarta de 3 que está sendo elevado ao expoente 8. Esse 8, ele vem para dentro do radical. Então vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 3 elevado ao expoente 8. Onde? Eu posso simplificar aqui, ó. Dá para simplificar. Então vai ficar... Dá para... Simplificando, vai ficar, ó. Por 4 vai dar 1, vai eliminar o radical. Então vai ficar 3. E o 8 dividido por 4, 2. Que vai ser igual a 9. Né? Um outro exemplo aqui. Olha só. Eu tenho elevado ao índice 12, que está tudo sendo elevado ao 13. Professor, não pode simplificar direto? Não pode. Pode simplificar direto, pessoal. Porque eu não vou divulgar para dentro do radical como expoente, não vou simplificar, então já posso simplificar aqui, ó. O 12 e o 13 não dá para ser simplificado? Dá para simplificar por quanto, pessoal? Dá para simplificar por 3. Aqui simplificado por 3 sobra quantos? 1. E aqui por 3 sobra quanto? 4. Então isso aqui vai ser, ó, raiz quarta. Raiz quarta de 4 elevado ao expoente 1. No caso, que eu não preciso nem de pouco, o expoente é 1. Tranquilo? Então essa é bem tranquilo, né? Último exemplo numérico aqui, hein? Olha aqui. Raiz quarta de 2, tudo elevado ao expoente 10. Também dá para simplificar. Dá para simplificar por quantos? Dá para simplificar por 2. Aqui por 2 vai sobrar 2, não é? 4 dividido por 2, sobra 2. 10 dividido por 2, sobra 5. Jogo 5 para dentro do radical, fica raiz quadrada. Não precisa de pôr o 2, né? Fica raiz quadrada de 2 elevado a quinto. Olha, a propriedade 5, ela é raiz de raiz. O que ela fala pra gente? Ela fala assim, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma raiz n elevado ao expoente n, que está sendo elevado ao expoente m. Isso é a mesma coisa, eu tenho a raiz de raiz. A gente vai conservar o radicando e vai multiplicar os índices. Então vai ficar assim, ó, n. Vai ficar assim, ó, n vezes n sobre a. Vou dar um exemplo numérico. Eu tenho a raiz quadrada, eu tenho a raiz cúbica, eu tenho uma outra raiz quadrada de a. Olha, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Então vai ficar assim, ó. Vou deixar só um radical e vou multiplicar os índices. 2 vezes 3,
6. 6 vezes 2, 12. Então vai ficar raiz 12 de A. Um último exemplo numérico, tá? Olha só, eu tenho aqui uma raiz quarta que está multiplicando, uma raiz quadrada que está multiplicando uma raiz cúbica de 3. Então eu vou deixar isso tudo numa raiz só e vou multiplicar os índices. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tranquilo, pessoal? Então essa propriedade 5, ela é bem simples. Vocês conseguem entender? Ela é bem simples, né? Agora vamos para a nossa última propriedade. Aqui de P6, tá joia? Onde eu tenho aqui um radical elevado ao índice n. E o meu radicando é o A elevado no expoente m. O que essa propriedade nos diz? Ela nos diz o seguinte, que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse índice meu e vou multiplicar por uma constante k. Porém, quando eu faço isso, quando eu multiplico meu índice por uma constante k, para mim manter essa igualdade, esse radical igual a esse, eu tenho que também multiplicar o meu expoente desse radicando. Ou seja, eu vou pegar o m e multiplicar pela mesma constante. Tranquilo? E para que, onde que nós utilizamos essa propriedade sexta? Nós utilizamos da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho um radical assim, olha. Raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 6. Eu tenho dois radicais de índice iguais. Se eu perguntar qual radical aqui que é maior, automaticamente vocês vão falar que esse radical aqui é maior. Então, esse radical aqui vai ser menor do que esse. Mas por que vocês vão falar para mim sem fazer cálculo nenhum? Porque os índices são iguais. Mas se eu tiver uma coisa assim, pessoal, olha. Raiz cúbica de 5. Perfeito? E uma raiz quarta, por exemplo aqui, de 6. Correto? Uma raiz cúbica e uma raiz quarta. Se eu perguntar qual que é maior, vocês vão conseguir me responder? Para isso, nós vamos usar a propriedade P6, onde eu vou transformar os índices aqui com o mesmo índice. Tem duas formas de a gente fazer. O 3 e o 4, eles são primos entre si. São primos entre si. Se você pegar o 3, fizer a razão de 3 por 4, você vê que ele é uma fração irredutível. Não tem como reduzir mais. Então significa que eles são primos entre si. Mas a outra forma também é tirando o mínimo múltiplo comum. Só que quando eles são primos entre si, é só multiplicar. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 seria, ó, 3 e 4 dá por 2, 3, 2, 1, 2, né? 2. Aqui sobra 3, aqui sobra 1. Agora nós vamos por 3, aqui sobra 1 e 1. Se eu pegar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, quando você tiver dois índices aqui, onde que vocês não estiverem sabendo qual vão igualar, vocês vão tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui é 12. Então nós vamos transformar esse índice aqui em 12 e esse aqui em 12. Para mim transformar esse índice aqui em 12, eu vou multiplicar esse índice meu por uma constante de k igual a 4. E aqui o meu radical
meu radicando continua o mesmo, 5. Porém, aqui em cima eu não preciso de colocar, mas tem um expoente 1. Então eu tenho que pegar esse 1 e também multiplicar pela mesma constante, que é o 4. Da mesma forma, nós vamos fazer com esse aqui, olha. Eu vou pegar, manter aqui meu radicando, o 4 para virar 12, vamos multiplicar pela constante 3. Aí nós vamos ter que fazer a mesma coisa aqui com o nosso expoente. Nós vamos ter que multiplicar pela mesma constante. Aí nós vamos fazer assim, ó. Aí agora vai dar para a gente responder, ó. Vai ficar uma raiz 12 de 5 sobre 4. E aqui vai ficar uma raiz 12 de 6 sobre 3. Aí agora já está dando para a gente saber qual que é maior. Mas essa propriedade sexta, nós utilizamos ela para isso. Para vocês igualarem o índice e nós sabermos qual é maior. 5 elevado na quarta é isso aqui, pessoal, olha. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então aqui eu vou ter, olha, uma raiz 12 de 625. E do lado de cá, nós vamos ter 6 elevado na terceira. 6 elevado na terceira é isso aqui, ó. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, ó. 6 vezes 6, 36. Vai 3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. 216. Então, olha. 216. Então, agora já dá para você me falar que esse radical, ele é maior do que esse radical. Então, aqui, ó. Esse radical aqui, ele é maior, né? Do que esse aqui. Correto? Aqui ele era menor. E aqui no caso ele é maior. 625 maior que 216. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vou pedir vocês aí agora aí para dar um like no vídeo. Se inscrever aí no canal, tá joia? E até a nossa próxima videoaula, onde eu vou estar postando vários exercícios para vocês estarem vendo se realmente vocês conseguiram entender as propriedades e vocês estarem aplicando aí, tá joia? Um forte abraço a todos.